Fortaleza pelos meus cálculos, mais ou menos com uns 15 anos, por aí, Não, não, 14. não, acho que, segundo o rapaz que me acolheu, eu tinha aí entre uns 12 anos, que 12 assim, anos, pronto. eu saí de casa mais ou menos com 11, Certo. cheguei em Teresina Com um mais ou ano menos lá. com 12, né? E aqui eu cheguei entre 12 para 13 anos. Então aí você já veio para um canto de Não, acolhimento. Como é que foi? não. Foi do mesmo jeito que eu Mesmo cheguei jeito. em Teresina. Sem conhecer ninguém, sem saber onde era. E o cara disse, rapaz, me deixa onde? Como é que foi? Me deixa aqui na rodoviária. Não, o cara ele me deixou na BR e eu saía procurando rodoviária. Assim como eu cheguei em Teresina, eu ficava perambulando nas proximidades das rodoviárias. O meu ponto de referência era a rodoviária. Então, onde é a rodoviária? Perguntei, pô, tá longe. Eu saí andando até chegar na rodoviária, né, a rodoviária de Fortaleza. Cheguei na rodoviária, aí tem um mercantil, quase na frente da rodoviária, né? Na época era um pão de açúcar, hoje é um Sim. extra, né? Uhum. E eu fui fazer coisas que eu fazia em Teresina, pastorar carros. Então eu cheguei lá nesse mercantil, no Pão de Açúcar, e fui pastorar carro. Só que os carros que eu ia pastorar, teve um rapaz que disse: Olha, aqui você não vai conseguir ganhar muita coisa aqui. Por quê? Porque aqui tem segurança. E tinha segurança, né, do estacionamento. Já era um estacionamento fechado, né? Não, Ali. é Era aberto. aberto, É né? aberto, é aberto. Mas tem cancela, né? E Uhum. tem os segurança que fica lá, segurança do supermercado. E ele disse, ó, vai ali pro semáforo e fica limpando os para-brisas que tu ganha mais. E ele perguntou, tu é de onde? Que eu nunca te vi aqui. Parecia uma coisa assim já. E eu disse, eu sou do Pará. Acabei de chegar aqui. E eu ali só com a sacolinha na mão, né? Mal vestido, não limpo. A gente não conseguia se limpar direito, era roupa encardida, porque não dava para lavar direito. A gente lavava uma roupa, muitas vezes vestia a mesma roupa para enxugar no corpo mesmo. E eu disse a ele que eu tinha acabado de chegar, que eu não conhecia ninguém. E ele, tá certo, então vai lá pro semáforo. Aí eu fui. E nessa ocasião, ele começou a conversar com outro rapaz. Ele era cliente desse rapaz no Lava Jato. Esse rapaz é o Nonato. O Nonato tinha esse Lava Jato que era arrendado. E ele começou a conversar e contou a minha situação pro Nonato. E o Nonato chegou até a mim e perguntou se eu queria trabalhar. Ele disse: Tu quer trabalhar? Eu disse: Quero. Ele ainda ia entrar no supermercado, o Nonato, né? E ele disse: Pois tu vai ali naquele endereço assim, assim, chega lá e perguntou se eu já tinha comido. Eu disse que ainda não. Ele depois chega lá e pede comida, diz que eu mandei e já já eu chego lá. E assim eu fiz. E então o Nonato, ele me deu a oportunidade que eu queria. O Nonato enxergou em mim o que as pessoas não enxergavam, né? Um ser humano. E ele me deu um trabalho, me deu comida, me deu um lar, mas o Nonato me deu o que eu mais precisava, que era uma família, sabe? O Nonato fez tudo isso por mim. E daí eu já cheguei lá, comi e já fui começando a lavar carro, né? Então começou a minha vida aqui em Fortaleza. Só antes da gente prosseguir, uma curiosidade, né, que eu fiquei pensando. Nesse tempo, eu imagino que acesso à internet, celular, era uma coisa assim, muito mitigada, muito curta. E aí, o teu contato com a família? Hoje tu tem contato com a Sim, família, né? Mas passou algum tempo sem esse contato? Como é que foi? passou muito tempo. Naquele tempo, eu acho que o celular estava chegando, né? O celular naquele tempo era aquele tijolão mesmo, né? Mal mandava ali a mensagem. E a gente não tinha, principalmente no interior. O contato com a minha família no interior era assim, a gente ligava para um orelhão, tinha uma casa, né, que era uma central de telefone. A gente ligava lá, aí dizia, olha, daqui uma hora eu ligo. Aí a pessoa ia lá, o mensageiro avisava e voltava, né? Só que eu passei mais de anos sem Da sem notícia. dar notícia. Pois é, eu também tava com essa curiosidade. Se nesse tempo que você ficou afastado, a família sabia, ó, ele tá em Não, Teresina, ou não sabia não, ninguém. pensavam que tu tinha morrido, É, é, como é é, que era? eles dizem que pensavam que eu tinha morrido, né? Que ninguém sabia. Eu não dei notícia pra ninguém. E esse recontato com a família foi quando? Foi depois que eu já tava.
em Fortaleza, morando no Lava Jato, eu mandei uma mensagem, não, mandei uma carta para minha irmã, que naquele tempo a gente usava carta, Sim. né? É diferente de hoje, né? Uhum. E eu mandei uma carta para minha irmã e contei, assim, contei o que eu passei e que hoje, né, eu tava trabalhando, que eu tinha onde morar e essas coisas, né? Então tu lembrava ainda o Sim, endereço. lembrava o É. endereço. Até hoje eu lembro o endereço dela. Essa é minha irmã. A questão da carta é interessante. Meu pai, minha família é maranhense, né? Tava conversando aqui antes de começar aqui a gravação. E meu pai veio do Maranhão pra cá pra fazer uma faculdade na época. A gente tá falando aqui de 83, 82, por aí. E quando ele disse que quando passou no vestibular, mandou a carta pra família, dizendo que tinha passado, e mandou a carta. E daqui a um mês ele foi pra lá. Ele chegou antes da carta. Entendeu? Acontecia. Ele chegou lá pensando que todo mundo ia receber ele, né? Dar os parabéns e Ô, tudo e rapaz. tal. Aí ele chegou antes da carta. Esperando só o carneiro já no ponto, rapaz. E aí, então,